Flamengo com uma temporada muito promissora. Muito promissora, principalmente pela vinda do Tite. Além do De La Cruz, o Tite. Você fala, vai vir, não vem De La Cruz, vem Tite. Vem De La Cruz, vai vir outro técnico. Eu vou no Tite, tá? Porque o Flamengo precisa de harmonia dentro e o Tite costuma gerar harmonia, além de conhecer o futebol. Outra questão para mim que pesa demais. E eu quero ver isso. Eu não acho aceitável que o Flamengo... Fala, torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no debate do F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando desse clássico aí, projetando esse jogo. Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Mengão que vai em busca de mais uma vitória no Campeonato Carioca. Vem de vitória, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Aquela partida que o Gabigol desencantou, voltou a marcar com a camisa do Flamengo. Bora dar uma olhada aqui. Separei um trecho bem legal para vocês do debate. Aproveitar aqui e já deixar os créditos ao canal oficial da ESPN Brasil. O link na descrição. Tá chegando por aqui agora, não é inscrito? Se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like. Você vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Domingo contra o Vasco na reabertura do Maracanã. Pode ser o Girona. Vai encaixar? Vai. Vai encaixar? Vai. Acho que é pouco provável imaginar que quem encaixe seja o Vasco. Um Vasco que ainda tem um elenco curto, reduzido, não tem o Paulinho. Isso faz muita diferença para a E não terá durante um bom tempo. Ligamento cruzado praticamente o ano todo. E ele fica naquela ali do Payet. O que o Payet pode fazer. E acho que quando você tem um time ainda em reconstrução, com elenco curto, perdeu, sabe, uma articulação importante, depende muito da criação de um jogador, uma coisa é você depender muito da criação de um jogador dos minutos finais do Payet contra o Bangu. Outra coisa é você olhar para o outro lado e ter um time que tem muito mais opções e que talvez a bola que bata no Payet seja para minimizar um placar que já está em 2, entendeu? Então, acho que ainda não está dando para colocar, a gente não sabe o que vai ser janela, trabalho do Ramon com o que vai vir da janela, andamento de trabalho do Tite, se pode cair ou não, acho que não, mas isso lá para frente pode ser um debate. Quem é o auxiliar e filho do Ramon Dias? Emiliano. Emiliano? Vai falar o Emiliano agora no Futebol 90. Pai e filho dos dois. O clássico a gente tem que jogar vida ou morte, como todos os jogos que estamos jogando. Contra o Flamengo vamos jogar com tudo que a gente tem. O ano passado chegamos a semifinal, terminamos peleando por a luta de rebaixamento. A gente tem uma planificação que não vai sair daí. Aconteça lo que aconteça. Queremos lograr que Vasco sea sólido. No queremos volver a repetir el error del año pasado, no prepararse bien para el Brasileirão y la Copa Brasil con lo que tenemos planificado. Futebol na ESPN é um oferecimento de Ford, Betfair, Novibet. Olha lá, para deixar o rubro-negro mais otimista e o torcedor do Vasco, por consequência, mais pessimista, meio até na batida que o Pedro Ivo abriu os trabalhos aqui de Flamengo e Vasco, os últimos 12 confrontos entre os dois, com 10 vitórias do Flamengo e somente 2 vitórias do Vasco da Gama. Então, no domingo, hein? Porque quando alguém faz assim matéria, ou arte, nenhum empate, não sei o quê, nunca tem empate entre os times, vai ter empate. Então, na verdade, pelo que eu entendi ali do Emiliano, fazendo a tradução mais fiel, ele nem colocou como um jogo de vida ou morte. Para ele, é um jogo que é para jogar como se valesse a vida. Não que se o time não for... se o time não for vencedor, ele vai acabar, não é isso? Mas tem que jogar a vida nessa partida. Você acha que o espírito, de repente, um espírito mais brigador, pode equilibrar um pouco as coisas? O histórico de Flamengo e Vasco, especialmente nesse século, ele tem uma curiosidade, que esse discurso ele sempre pairou por São Januário, de que Flamengo e Vasco para tudo, porque você tem que dar a vida, não sei o quê. E em muitos momentos isso jogou contra. Porque do outro lado, no caso do Flamengo, você encarava como um clássico normal, é diferente, é uma rivalidade, só que você conseguia dar o peso exato. No Vasco, quando você dá o peso além da conta, deixa de ser simplesmente algo motivacional e passa a ser algo que lhe prejudica mentalmente, desestabilizar. E muitas vezes isso aconteceu. Então, quando você chega nessa, não me pega muito esse papo de que tem que dar a vida, porque, olha, se o Vasco perde para o Flamengo no clássico do final de semana, o trabalho não vai ser melhor ou pior por isso. É o resultado normal. O Vasco perder para o Flamengo na conjuntura atual. Se o Vasco ganha, é muito bacana. Mas o que adiantou, por exemplo, aquele jogo do ano passado, que o Bubu brincava muito do Pumita?
Ele disse muito pouco sobre a sequência da temporada. Ele parecia que poderia dizer de uma evolução e não disse. Então, entrar nessa de que porque domingo é outra coisa, é guerra, e tem que preparar... E tem Mas que não é entrar. meio o que resta? Pedro, eu Não, acho que... não pode ser o que resta. O que resta, eu repito, o que resta é você entender como é que você é capaz de enfrentar um time muito melhor, que você vai enfrentar times muito melhores durante a temporada, e não ser dependente de um jogador só. Como é que você vai estar começando a trabalhar a ideia de time para não ter o Paulinho, que você não vai ter por muito tempo, você não sabe quando que você vai repor na janela, se vai repor, se vai encontrar um jogador assim. Porque o Paulinho não chega exatamente com o peso do que ele virou, ele chega como uma aposta e acaba virando. Como é que você está trabalhando a sua linha defensiva, porque você vai encarar um ataque muito qualificado, o que você está pensando? É claro que é um clássico, o vascaíno não quer perder, o flamenguista não quer perder, só que daí é uma guerra e tem que trabalhar, tem que entender que é um clássico, a motivação é diferente, só que você dá o peso além da conta, muitas vezes no histórico recente, isso trai, isso mina você, isso te joga contra. Então, dá para modular, Pedro, calibrar um pouquinho. E talvez isso seja também só um discurso do microfone para lá. Eu acho que é um clássico de uma enorme disparidade. Uma enorme disparidade e com discursos ou motivações completamente antagônicas. Por quê? O que o Vasco, com uma temporada, olhando o elenco atual, estou falando que não vai contratar, atual, nesse momento, hoje, dia 2 de fevereiro, muito preocupante. Olhando o Campeonato Brasileiro, como os outros times se reforçaram. Talvez muito abaixo preocupante. do que teve no ano. Muito Abaixo preocupante. do que teve no ano. O Flamengo com uma temporada muito promissora. Muito promissora, principalmente pela vinda do Tite. Além do De La Cruz, o Tite. Você fala, vai vir, não vem De La Cruz, vem Tite. Vem De La Cruz, vai vir outro técnico. Eu vou no Tite, tá? Porque o Flamengo precisa de harmonia. Dentro, e o Tite costuma gerar harmonia, além de conhecer o futebol. Outra questão para mim que pesa demais. E eu quero ver isso. Eu não acho aceitável que o Flamengo tenha menos motivação para o Clássico do que o Vasco. Os jogadores. Então eu espero do Flamengo uma postura diferente. E eu não estou falando uma postura, vou entrar na dividida. Não. Coletiva. Coletiva. Uma postura em que os jogadores respeitem a camisa do jeito que os jogadores do Vasco, tenho certeza que vão respeitar no empenho. Os do Vasco pela necessidade. Essa é uma dúvida que você ainda tem em relação ao Flamengo? Eu quero que o Flamengo se prove. Mas eu também tenho. Eu quero que o Flamengo se prove. Eu quero que o Flamengo acelere mais do que acelerou nos jogos até agora aqui da temporada. Eu quero o Flamengo com uma outra postura, porque está enfrentando um gigante do futebol do brasileiro do outro lado, independentemente da situação. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. O Vasco é um time tradicional, o Vasco é um time enorme, que não tem um time à sua altura nesse momento, mas é um gigante e é um clássico de enorme rivalidade. Quem vê o futebol, eu sou o cara do futebol do metade dos anos 70 para sempre, 80, 90, eu olho o Vasco com um respeito enorme. Olha a cabeça do Vasco e falo, nossa, vou contar a história do futebol brasileiro, vou contar a história do Vasco também, por diversos aspectos, desde a fundação até os times que montou. Então eu espero que os jogadores do Flamengo entendam isso. Então, eu não acho aceitável que o Flamengo, quando a gente fala de motivação, jogo coletivo, seja um time de intensidade abaixo do Vasco. Eu entendo as características dos jogadores e aí, obviamente, algumas coisas pesam na dinâmica de jogo. Essa é a minha dúvida. Mas aí é característica de jogador, não é nem o espírito do jogador. E a gente gosta de falar outra coisa. Outro dia eu falei aqui. Porque o Tite precisa ter liberdade de mudar o time. Porque o Tite precisa ter liberdade de colocar quem ele quiser e os jogadores precisam abraçar o trabalho do técnico. Aqui começa. Não é contra o time pequeno. E aqui é um comecinho bem pequenininho. Então eu estou muito curioso para ver como vai ser esse clássico. Em cima disso, Zé, em cima do que disse o Birner agora, um dos defeitos, uma das falhas mais graves do Flamengo do ano passado, passava justamente pelo espírito como o time enfrentava partidas grandes, partidas importantes, como vai ser de domingo. Você imaginava que o time fosse entrar com um espírito, entrava com outro, um farol muito mais baixinho. Você acha que o Tite já conseguiu melhorar esse aspecto, esse ponto do time do Flamengo? Eu acho que quando você traz organização, você traz esse tipo de situação. Facilita, né? Facilita, né? Porque o ano passado com o Sampaoli e com o Vitor Pereira, você não tinha esse tipo de organização. Especialmente com o Sampaoli. Então, mas no ano passado ainda com o Tite, é claro que ele não tem uma varinha mágica para mudar tudo da noite para o dia. Mas teve um momento ali que o time voltou a ter chances de ser campeão. Sim. E aí, de novo, nesse aspecto... Contra o Atlético Mineiro, né? Aí tomou um vareio em casa, né? Acho que 3-0 foi o jogo, né? Deixou a desejar nessa parte anímica. Sim. Quer dizer, o Tite não conseguiu isso tão rápido também. Não, mas eu acho assim, Plirra,
que com o passar do tempo você vai conhecendo melhor seus jogadores e aonde você aperta o botão para ligar determinadas... Não é pagar sem nenhuma luz, é uma transformação gradativa. Determinadas qualidades ou, vamos dizer assim, chaves para você chamar para a atenção desse jogador em determinados aspectos. O que o Birner falou, para mim, é importantíssimo. Hoje é aquela história, professor, quem vai jogar? Hoje é isso. Contra Bangu, contra tal. Beleza, vamos rodar. Vai ser a primeira vez, né? Vamos rodar o elenco e tal, mas hoje, como ele... Eu acho que o Tite, nesse caso, ele é mestre em contagiar o ambiente, em trazer o ambiente para ele e fazer com que os jogadores... O interesse dos caras professor, quem não assim, vai jogar. Só que assim... Mas quem começa o jogo. Ele tá, vai todo mundo jogar. Mas ele Primeiro o Fla-Flu empatou. Mas ele tá construindo... É o segundo. A estreia dele no Maracanã foi contra o Vasco. Ele está construindo... Ele está construindo até puxar isso. Se você puxar as entrevistas do Tite, ele está construindo isso dentro do vestiário. O Campeonato Carioca é o mais forte. Não é. Ele também sabe que não é. E foi até constrangedor, porque se você olha o Clebinho, a hora que ele fala isso, o Clebinho fica... Kleber Xavier. O Clebinho fica meio assim. Depois, equilíbrio. É o equilíbrio. Aí você pega uma fala que, para mim, também é uma coisa simbólica. O Arrascaeta. Aqui temos que rogar todo mundo para todo mundo. Depois do jogo controlando o City. Todo mundo para todo mundo. Ou seja, deixar a vaidade, deixar o que aconteceu no passado. Nesses últimos 2 anos que nós estamos falando, cadê o Flamengo? Aí eu acho que o último ano essa coisa ficou exacerbada, ficou muito... Cada um pensava no seu. Porque um olhava para o outro, não sabia o que estava acontecendo. Então eu faço o que eu faço o que eu quero, o Pedro faz o que ele quer, o Birner faz o que ele quiser também e beleza. Eu acho que ele já construiu esse discurso. Ele está construindo esse discurso porque é o seguinte, vamos jogar. Porque os caras sabem, o Flamengo tem um elenco do meio para frente que você tem 2 jogadores para cada posição, que você pode mudar de forma assim, mudar o jogo muito rapidamente e você pode, com os mesmos 11 jogadores, taticamente você mudar o time. Eu acho que o Tite consegue criar isso. O grande problema é quando tiver essa dificuldade, porque assim, eu acho que os jogadores também precisam reagir. O treinador vai até um certo ponto, você pode criar, você pode fazer, você pode provocar, mas se os jogadores em determinados momentos não sentir aquilo lá, entendeu? É um belo discurso boleirão, aquele discurso chato, de antigo tal, mas o Muriçoca falava o quê? Não, psicólogo, porque isso, porque o Tite motiva, tal. Você está jogando no time do Flamengo. Se eu tiver que motivar um jogador do Flamengo... Você está jogando com a camisa do Flamengo. Você vai jogar contra o Vasco. Você sabe a importância desse jogo. Eu não preciso do treinador me chamar a atenção. Bubu, você acredita no Flamengo mais sangue nos olhos em 2024? Não muito. Não muito. Aliás, era um comentário sobre esse clássico dos milhões. Isso aí você é coerente, Bubu, eu te admiro. Obrigado. Desde sempre você está desconfiando desse Flamengo. Porque eu acho que o Tite raramente na carreira dele foi sangue nos olhos. Aquela Libertadores, que ele vai pra torcida. Eu acho que o Tite não é um cara muito para sangue nos olhos, não. Então, por exemplo, num jogo como esse, que você tem uma disparidade técnica absurda, o Flamengo é muito melhor na parte técnica, só que a parte técnica não é decisiva muitas vezes numa partida. Tem um coração à vontade. Então, aí eu meio que discordo você, o Vasco precisa entrar pilhado. Quem tem que ter sangue nos olhos... Mas o Vasco vai entrar pilhado. Mas eu não falei que o Vasco vai entrar pilhado. Então, primeiro assim... Eu não falei isso. Pra mim, a razão, só que não tem, vai faltar pro Vasco é isso. Qualquer clube de futebol é dar alegria pro seu torcedor. Então, você está na cadeira, você é um presidente de um clube, o que vai fazer a minha torcida feliz? Para a torcida do Vasco não tem nada, acho que mais gostoso que ganhar do Flamengo. Então, é normal que quando o Vasco vai enfrentar o Flamengo, haja toda uma mobilização de comissão técnica, torcida, diretoria. Cara, esse jogo aqui é a nossa satisfação. Bubu, mas só uma coisa dita por quem vive o clube. E a gente tem Fernando Praz aqui, que ele pode confirmar isso depois no outro. Quem vive o clube. A mobilização exagerada, além da conta, que virava pressão, prejudicou muitas vezes um time ajudou algumas vezes. Não, prejudicou muitas vezes o emocional de um time que é muito instável e que o histórico de 2 décadas, pelo menos nesse século, apanhou demais. Você está fomentando muito uma mobilização que muitas vezes virou respeito exagerado. Isso é dito. Eu vou lembrar de um jogo emblemático do Campeonato Brasileiro, que é um dos últimos grandes momentos, 4x4 no Luxemburgo. Porra, que legal. Depois ali o Vasco decolou. Tá bom, o Vasco não foi campeão naquele ano. Viver dessas coisas assim, ali dentro, ali você tinha também uma disparidade técnica absurda e financeira entre Flamengo e Vasco, mas com muito coração, vontade, raça, disputa e tal. Você pode falar o que for assim.
O Vasco do Luxemburgo, com suas limitações, fez 4-4. E aquilo ali não decorou o time pra nada. É um orgulho bobo que não resolveu nada. Tem que atacar o Flamengo. É um orgulho bobo que não resolveu nada, Atacar entendeu? o Flamengo, assim, eu quero dizer assim, ele tem que competir ao máximo, tem mais vontade, vai fazer isso. mais Vai fazer, entrega, ninguém mais fala pra coração. jogar Se devagar. você não tem como vencer o Flamengo na técnica, e o Vasco não tem, o Vasco não tem material humano pra chegar lá, é que você ir pra uma guerra. Você vai com um tanque de guerra, com a metralhadora, eu vou com o estilingue. Mas aí Como você é que tem eu vou pra cima de tem que você? o meu Mas ponto é- é, você tem que o entender o problema- discurso de Velho, guerra pro teu soldado. Tem soldado ali que quando vai falar em guerra, treme. Você precisa modular. entendeu? E isso tem que Eu acontecer. comecei a assistir uma série lá, Alexander the Great, o Grande, uma boa, na Netflix, falando sobre construção de guerreiro, de espírito, de convencimento. A chance É do Vasco impressionante. contra o Flamengo é lutar, é se entregar ao máximo, é sangue nos olhos. O trabalho do Tite, eu acho que nunca foi muito... O Tite ele vai ter que entender o seguinte, que todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo com sangue nos olhos. E o Tite mundo. tá ali, como O diz Tite o já Birner, sabe. o Tite tá ali para mudar essa mentalidade. É que Eu queria já acho que os jogadores têm que mostrar E pro aí é que eu Tite. queria voltar, por exemplo, no segundo Tite jogo vai- do Tite, ele tem que que entender a o estreia do comportamento de cada um. Flamengo, O Tite a estreia vai do Flamengo com provocar o Tite isso. no Maracanã no passado é 1-0 contra o Vasco. O que eu falo, Bubu, não é que o Vasco naturalmente ele vai se motivar para o jogo contra o Flamengo. O Fluminense idem, o Botafogo idem, o Palmeiras idem, o Flamengo idem contra eles. A questão é achar que a temporada se resume A ao esse Vasco e jogo. Flamengo. Agora, pro entendi, depois Tite, entendi. 1-0, Flamengo, estreia dele no Maracanã. Ele fala duas coisas. Primeiro, que era o primeiro contato dele com a torcida e que ele estava entendendo que era um jogo Flamengo e Vasco. muito igual, hein? Então ele já entende. E aí que eu falo é o seguinte, a diferença para mim, que pode ser o marco, se avaliar aquele jogo, é avaliar o jogo de domingo. O que eu espero, por exemplo, do Flamengo muito superior, já com o trabalho do Tite, é que o Flamengo não ceda tanto o controle a um time muito inferior como é o Vasco, como cedeu daquela vez. Um Vasco que já era inferior daquela vez, mas no meio de uma arrancada, de um bom trabalho do Ramon, ele tomou o controle do jogo para si muitas vezes. Ele teve chance para empatar, ele teve outra chance para empatar, teve outra chance para sair na frente. Então, o que eu acho que a gente pode esperar, mais do que 1-0, 2-0, 3-0, é entender se esse Flamengo, que vai ser provado pela primeira vez na temporada, ele vai retomar esse controle, ele tem essa condição, ele ainda vai estar dividindo o controle com um time inferior tecnicamente, só porque é um rival. É isso que eu quero entender desse Flamengo nesse primeiro jogo. Não é que a final do campeonato tem que ganhar, quem ganhar é campeão do mundo. Isso aí eu acho que é muito pouco para análise de temporada. Tem que entrar com sangue. Eu acho que se tem uma coisa que o Tite pede, A gente falou muito de Tabu terça-feira aqui em São Paulo, mas você lembra a felicidade do Vascaíno, quando ele depois de 17 jogos, né? Ele ganhou do Flamengo, né? Qual? Foi um jogo o Vasco venceu o Flamengo depois de 17 jogos. No ano passado. Ano passado, não foi? Quando ele quebrou o tabu? Do gol do Puma? Foi ele que ele quebrou o tabu? Porque tinha um tabu, o Vasco... O Flamengo não Cara, vencia o aquilo Flamengo. ali eu já defendia. Acho que foi mais ou menos numa época que teve aqui São Paulo e Corinthians que o tabu continuou. E eu valorizo muito isso porque eu sei o quanto o torcedor valoriza isso. Então, pro Vascaíno vencer o Flamengo, ele não vai ser campeão. O Vasco não vai ficar milionário, vai mudar na O torcedor segunda-feira. 2 semanas depois já estava com raiva. Tá, mas, assim, mas aquele domingo, aquela segunda, aquela semana... Tudo talvez bem, aquele- mas o que eu tô falando é que o aquele- torcedor do aquela Vasco, do tabu o torcedor do foi Vasco, ele em não quer mais viver de um domingo. 2021. Um tabu de 5 anos. O de 5 anos. torcedor do Vasco ele não quer viver mais de um domingo, é isso que eu tô te falando. É muito importante. Agora, ganhar a gente tá falando de clássico. guerrear. Tá aí, galera. Flamengo que se prepara para esse clássico de domingo contra o Vasco, 19 horas. Primeiro clássico do Flamengo, né, da temporada de 2024. O Mengão vem de vitória, venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. O Vasco veio de derrota para o Nova Iguaçu. Tudo para ser um bom jogo, né? O Vasco, mesmo não estando no seu melhor momento, mas quando é clássico, né, tudo pode acontecer. O Flamengo é favorito, sim, né? Tem o melhor elenco, tem o melhor time, está também num melhor momento que o Vasco, jogando um futebol melhor, né? Mas a gente tem que respeitar o adversário independente do momento, né, que ele está passando. Mas tem tudo para ser um grande jogo. O Gabigol voltou a marcar na última partida, desencantou. Isso é importante, dá moral, dá confiança para a sequência dos próximos jogos. Provavelmente vai ser o Pedro, né, que vai entrar de titular, ele que está sendo titular com o Tite. O Gabigol está ficando mais ali no banco, entrando no segundo tempo. Mas isso é bom também para o Flamengo ter um jogador dessa qualidade para quando precisar, né, o Gabigol. O Tite está dando indícios ali de que não vai usar os dois, colocar os dois de titular, aquele esquema, né, que o Dorival Júnior colocou o Gabigol e o Pedro, que deram muito certo juntos. Acredito que a escolha do Tite vai ser o Pedro mesmo para jogar de titular. Mas vamos aguardar o próximo jogo, nesse clássico aí. Aproveite e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Torcedor do Mengão que está confiante, acredita na vitória
Deixa aquele like no vídeo, deixa seu palpite também aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, vou estar trazendo aqui informações, notícias do Flamengo, pré-jogo, pós-jogo. Então se inscreve, ativa o sino, você vai estar aí atualizado com as últimas informações do Mengão. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.